Os recentes documentos revelados por fontes do governo norte-americano acenderam um alerta em Washington. O regime de Nicolás Maduro, isolado politicamente e debilitado economicamente, estaria buscando apoio militar direto de Moscou para modernizar e reforçar suas capacidades de defesa. Nos registros internos analisados por agências de inteligência dos Estados Unidos, o governo venezuelano teria solicitado à Rússia o envio de radares defensivos, peças e reparos para aviões de combate Sukhoi Su-30 Mk2, além da possível aquisição de 14 conjuntos de mísseis. O conteúdo das comunicações, segundo o The Washington Post e outras fontes diplomáticas, revela um movimento estratégico de Caracas para se aproximar ainda mais de seus aliados tradicionais, Rússia, China e Irã, num momento em que a presença militar americana cresce no Caribe e em países fronteiriços como a Colômbia. Para Washington, esses pedidos soam como um eco de tempos de Guerra Fria. Não se trata apenas de uma compra de equipamentos, mas de uma tentativa da Venezuela de se reposicionar militarmente em meio a uma conjuntura global de tensões crescentes. O interesse em radares de longo alcance e mísseis, mesmo que defensivos, representa para os Estados Unidos uma possível ameaça à estabilidade regional. Os relatórios norte-americanos destacam que o país sul-americano busca reforçar sua soberania territorial, alegando temer uma intervenção americana ou sabotagem estrangeira. Porém, para o Pentágono e para a Casa Branca, o movimento é visto como um risco de militarização da América Latina, especialmente porque envolve atores adversários do Ocidente. De acordo com os analistas americanos, a Rússia, pressionada por sanções e pela guerra na Ucrânia, pode usar a Venezuela como peça de barganha diplomática. Reforçar o regime de Maduro não significa apenas vender armas, mas também projetar influência em uma região historicamente dominada pelos Estados Unidos. Essa aproximação, para os estrategistas de Washington, é uma maneira de Putin responder indiretamente às pressões ocidentais, deslocando parte da tensão geopolítica para o hemisfério ocidental. É uma forma simbólica de dizer que Moscou ainda tem alcance global, mesmo em meio ao desgaste de sua campanha militar na Europa Oriental. O governo norte-americano interpreta o pedido venezuelano como um sinal claro de vulnerabilidade. Caracas enfrenta um colapso econômico, infraestrutura militar deteriorada e um isolamento político quase total. Muitos de seus aviões de combate estão fora de operação e o próprio sistema de defesa aérea encontra-se obsoleto. Assim, recorrer à Rússia e à China é, na visão americana, um ato de desespero, uma tentativa de mostrar força interna e de se proteger de ameaças externas, ainda que o custo seja a crescente dependência de potências rivais. Dentro das análises da CIA e do Departamento de Defesa, há também o reconhecimento de que a Venezuela tenta formar uma rede de apoio militar paralelo, envolvendo não apenas Moscou, mas também Pequim e Teherã. A China teria sido procurada para fornecer sistemas de radar e equipamentos de comunicação. O Irã, por sua vez, teria recebido pedidos de drones de vigilância e dispositivos de interferência eletrônica. Para os Estados Unidos, isso cria um novo tipo de eixo, uma aliança militar silenciosa na América Latina entre regimes autoritários e potências que desafiam a hegemonia americana. Essa possibilidade é encarada com preocupação estratégica, pois significa abrir uma brecha na tradicional zona de influência do EUA. Os relatórios de segurança também destacam outro ponto sensível: o timing. Os pedidos de Maduro à Rússia e aos demais países ocorreram justamente no momento em que os Estados Unidos intensificaram operações navais no Caribe, oficialmente para combater o tráfico e garantir rotas comerciais. Para Caracas, essas movimentações são interpretadas como provocação. Para Washington, como dissuasão. Essa troca de percepções alimenta o risco de incidentes militares acidentais, especialmente se radares venezuelanos ou aviões russos começarem a operar próximos a rotas americanas. Nos bastidores de Washington,
o debate gira em torno da resposta ideal. Parte dos conselheiros do governo americano acredita que uma reação dura é necessária. Reforçar a presença militar na região, pressionar países vizinhos a se alinharem contra Caracas e impor novas sanções. Outro grupo defende uma abordagem diplomática, lembrando que os pedidos venezuelanos ainda são apenas intenções. Não há confirmação de que Moscou tenha aceitado entregar os equipamentos ou que possua logística para fazê-lo em meio à guerra na Ucrânia. De fato, até o momento, o Kremlin não confirmou publicamente qualquer acordo de fornecimento militar à Venezuela, embora mantenha cooperação técnica com o país há anos. Ainda assim, a simples existência dos documentos já foi suficiente para gerar tensão. No Departamento de Estado, o episódio é visto como mais uma tentativa de Maduro de desafiar a ordem regional, apoiando-se em potências revisionistas para sobreviver. No Pentágono, há o temor de que, se a Venezuela adquirir mísseis modernos, mesmo de curto alcance, isso possa criar uma zona de exclusão aérea que complicaria eventuais operações futuras dos Estados Unidos na região. Além disso, há receio de que os equipamentos russos possam ser usados para fins de espionagem ou interceptação eletrônica, ampliando a presença tecnológica de Moscou no continente americano. Os analistas também reconhecem que a Rússia pode estar apenas alimentando o rumor por conveniência política. A simples ideia de que Moscou possa enviar armamentos à América Latina já é suficiente para irritar Washington e distrair a atenção ocidental de outros pontos críticos. Seria uma jogada psicológica, uma guerra de narrativas. Afinal, em 2024, Putin já havia insinuado que poderia fornecer armas de longo alcance a aliados como forma de responder às entregas ocidentais à Ucrânia. Para muitos especialistas americanos, a Venezuela seria um destino perfeito para esse tipo de recado indireto. O fato é que, no campo diplomático, esse tipo de solicitação reacende fantasmas antigos. Desde a crise dos mísseis de 1962, os Estados Unidos mantêm vigilância constante sobre qualquer movimentação militar estrangeira no Caribe. A hipótese de mísseis russos em território venezuelano, ainda que improvável, tem um peso simbólico gigantesco. Não se trata apenas de armamento, mas de prestígio, de influência e de fronteiras invisíveis que definem o equilíbrio de poder no continente. Por isso, Washington trata o assunto com extremo cuidado, mas também com firmeza. No cenário mais amplo, essa situação reforça a percepção americana de que o mundo está retornando a uma lógica de blocos. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados. De outro, Rússia, China e Irã, apoiando regimes alinhados ou em oposição à influência ocidental. A Venezuela, nesse contexto, é vista não apenas como um país em crise, mas como um possível trampolim estratégico para os adversários de Washington. Isso explica o tom crescente de alerta em discursos oficiais e relatórios militares. Nos corredores do poder em Washington, a leitura predominante é de que Maduro está tentando jogar alto. Ao buscar apoio russo, ele envia uma mensagem de resistência interna e de desafio externo. Mas os americanos também sabem que essa jogada pode sair cara. Se a Rússia decidir realmente fornecer tecnologia militar sensível, os Estados Unidos responderão com mais pressão, isolamento e vigilância. Se, por outro lado, tudo não passar de uma estratégia de propaganda, o efeito psicológico ainda assim terá sido alcançado. Moscou demonstraria presença e Caracas manteria a narrativa de soberania ameaçada. A análise americana conclui que o pedido venezuelano de radares e mísseis à Rússia representa menos uma mudança militar imediata e mais um movimento simbólico dentro de um jogo geopolítico maior. Ainda que improvável a transferência de mísseis no curto prazo, a simples intenção já é suficiente para alterar a dinâmica estratégica da região. A mensagem de Washington é clara. A América Latina continua sob observação,
e qualquer tentativa de inserir atores hostis em seu território será interpretada como ameaça direta à segurança dos Estados Unidos. Assim, o episódio reforça o velho princípio da política americana. A proximidade conta tanto quanto o poder, e nenhuma potência rival será tolerada no quintal do tio Sam.